Pod do Arte, um podcast dedicado a falar sobre arte, cultura e educação. Oi, gente, estamos num novo episódio. Eu tô aqui com a Mariana Schaffer e a gente vai falar sobre a criatividade no desenvolvimento infantil e adulto. Mas primeiro eu quero dar boas-vindas ao time. Ela está entrando pro nosso time agora. Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Mariana, estou com muito prazer aqui com vocês, muito feliz. Então, eu sou psicóloga, sou professora do projeto Arte por Toda Parte, sou cake design de joias. Então, assim, eu sou filha de pediatra e filha de psicóloga. Então, eu já estou acompanhando esse processo do desenvolvimento infantil desde que eu nasci, que minha mãe é psicóloga e meu pai é pediatra. Então, assim, desde a minha infância, eu venho acompanhando o desenvolvimento do comportamento infantil em cima, assim, das suas bases, tanto psicológica quanto na saúde, em relação à alimentação. Em casa sempre teve uma alimentação regrada. Então, assim, e a gente vê o resultado no desenvolvimento do funcionamento educacional da criança, né? Do funcionamento cerebral da criança. Então, isso é muito importante. E o trabalho da arte que a gente vê na criança, né? Ela se mostra quando ela tem a experienciação da arte em si, com as tintas, com a argila, com o desenho, ela consegue, é um modo dela se expressar no mundo, né? E através disso a gente consegue ver o funcionamento interno dela, pelo processo lúdico. Então isso proporciona para ela um meio dela se colocar na sociedade, um meio dela se comunicar com a gente através da arte, através do que ela está manipulando, né? Então a argila, por exemplo, ela proporciona ela ter proporções sobre o tamanho dela em relação ao tamanho do mundo, ao formato em si das peças, ao como que ela se posiciona em relação ao mundo. Então isso é muito interessante, né? As tintas, por exemplo, ela tem a textura da tinta, então possibilita com que ela saiba, assim, vários materiais, como influencia no papel que ela tem em casa. As tintas colocam ela vivenciando as cores que o mundo proporciona para ela, né? A interpretação que ela tem em cima disso, daí ela consegue se posicionar de outra forma perante a família, perante a sociedade. E isso no futuro é muito abrangente, porque ela experienciando isso nessas idades, né, que a gente vai trabalhar na infância e na adolescência, proporciona para ela um meio de cuidar dela no futuro, para que ela não tenha, mesmo que ela tenha uma vida familiar doentia, tenha um pai alcoólico, alguma coisa, algum problema assim, ela experienciando isso na infância e na adolescente, pode ser que quando ela esteja um pouco mais velha, arrumando uma cadeira em casa, arrumando uma parede, alguma coisa, ela se identifique com uma profissão. Pode ser uma marceneira, pode ser um empreiteiro de obra, mesmo com uma saúde funcional em casa difícil, um relacionamento difícil. Mariana, pela experienciação. Com sua experiência, você acha que essa vivência artística melhora a autoestima da criança? Com certeza, melhora também, né? A autoestima da criança, tanto do adulto. É a maneira dele se expor, se comportar, né? Dele se expressar no mundo, e a maneira que esse mundo interage dentro dele, né? Como esse mundo funciona dentro do pensamento interno dele, essa correlação que ele tem. Então ele acha a sua identidade, né? Isso funciona tanto para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, tanto para o artista que está fazendo a obra, quanto para a pessoa que está observando aquela obra. Porque eu percebo que nessa caminhada do projeto, eu percebo que as crianças, que é o que a gente trabalha mais, né? Elas precisam só de uma oportunidade. Elas precisam de uma oportunidade, só isso, que querendo, vai experienciar esses materiais, vai desenvolver a autoestima dela, ela vai saber a sua posição no mundo, né, pelo seu tamanho, pela a sua posição. E isso vai proporcionar o desenvolvimento até em outras matérias relacionadas à escola, né, vai posicionar ela em relação à família, aumenta a autoestima grande, o que mais aumenta é a autoestima em relação à criança. E isso, assim, dá uma estrutura, uma possibilidade dela construir um futuro grandioso. Exatamente. Né, eu sempre falo para elas, olha,
vocês podem tudo. Ah, eu não consigo, consegue. Vocês tem um mundo na mão de vocês, gente. Vocês podem tudo. Isso, e através do erro e do acerto, eles vão começando a trabalhar isso, assim. A gente não precisa acertar sempre, errar sempre, né? Então, por mais que chegue em casa, a mãe briga porque errou alguma coisa, ou a professora briga porque faltou alguma coisa, e com a arte, ele vai conseguir se posicionar, aumentar a autoestima e saber que existem erros e acertos. Então, ele não é menos ou uma pessoa melhor por estar errando e acertando, ele vai conseguir digerir isso internamente. Isso é muito bacana, né? Porque, por exemplo, a argila você amassa e refaz. Tela você passa uma tinta branca e a vida é assim de a vida é assim. Acertos e erros. E acertos e erros. E você pode ver como você se transforma através desses trabalhos e você se transforma no mundo, né? Você se transforma a maneira de você enxergar o mundo como a maneira que você se posiciona nesse mundo, né? Através dessa possibilidade. Então, assim, abre um leque, né, intelectual na criança, no adolescente, até no adulto em si também, né? Abre um leque dele se posicionar perante o mundo, perante a sociedade, com uma autoestima e uma estruturação emocional, cognitivo-emocional, né? Isso é muito importante, ter uma estrutura cognitivo-emocional organizada. Então isso, assim, ajuda muito o preparo dessa estrutura para uma posição que ele se coloca na sociedade, Só né? um parênteses aqui, eu trabalhei muito com adulto em grupos de arte-terapia. E o que eu percebo? Que o adulto ele não pinta, porque pintar é coisa de criança, desenhar é coisa de criança, adulto não se dá o direito mais, né? Então, quando a gente coloca o adulto para pintar, o que acontece? Ele desenha a casinha do sítio de quando ele morava, do avô, a casa da avó, e começa a chorar, a ter emoção. Porque o desenho, quando você materializa ele, te traz uma lembrança. O desenho é um trabalho lúdico, né? Então, assim, o adulto, quando ele se posiciona nessa parte de desenhar e relembra o passado dele, são as lembranças que ele tem da infância mal elaboradas, né? Então, assim, é o inconsciente dele que está mostrando aquilo que ficou mal elaborado e que está repassando no futuro. Isso vai transmitir na constituição familiar que ele tem, de esposa, marido e filhos, porque isso não foi trabalhado e pode ter muita mágoa. Então, através desse desenho, a gente pode interpretar o modo de funcionamento interno desse adulto, né, desse indivíduo, o modo como ele se posiciona perante a família. Às vezes isso vai mostrar uma casinha, ou duas crianças, um solzinho, a dificuldade que ele tem de relacionamento com os filhos, de interação com a esposa. Então, através desse desenho do adulto, tanto na criança, né, essa posição do trabalho de arte mostra muito o lúdico, e isso é muito importante. Você vai conseguir interpretar o adulto, no trabalho, né, que ele está fazendo como arte, no trabalho lúdico, você vai conseguir interpretar o pensamento interno dele, né? E eu vou entendendo que a gente vai criando casca igual uma cebola, né? Quando você é criança, você dança, você pula, você não tem vergonha, você imita, você desenha, você faz tudo. Você vai crescendo, vai colocando cascas de comportamento, de padrão social, de vestimento, né, de tudo. E vai ser a sua essência criança, a sua essência, né, vai ficando ali fechada, clausurada. Né? Isso. E é muito importante a gente ter um momento de se livrar um pouco dessas cascas, não é? E a arte é um caminho desse. Isso, então, por isso que é a importância desse projeto agora, trabalhar com crianças e adolescentes, descascar um pouco esse futuro desse adulto, né? Deixar um futuro tão cheio de casca, porque depois quando você trabalha o inverso, do adulto para o infantil, para trabalhar as dificuldades que ele teve na infância, porque eu sou psicanalítica, então eu trabalho muito com Freud, Lacan, então essa cognição, essa parte relacionada ao desenvolvimento infantil que vem a se formar o adulto. Então quando você trabalha o inverso, né, da criança para o indivíduo adulto, você está construindo assim um outro indivíduo, com uma outra visão de mundo, com uma outra constituição que ele possa ter familiar, uma outra visão que ele tem perante a sociedade, como ele se posiciona nessa sociedade, como ele interage nessa sociedade. Então isso é um trabalho enorme, porque fazer o contrário do adulto para relembrar o passado, isso é mais dificultoso, porque o adulto ele é cheio de constrangimentos, de vergonha, ele tem medo de falar pra gente, para nós terapeutas como psicólogo, a se mostrar, né, internamente. Tem muita culpa também, né? Tem muita culpa. Então, assim, ele já tem um desenvolvimento, né, cerebral diferente da criança, né?
então cognitivo. Então isso aí é mais difícil. Então o trabalho Arte por Toda Parte, ele está proporcionando isso para as crianças, né? Um cuidado de não ser um adulto assim, um cuidado diferente, né? E uma construção de indivíduo diferente que pode proporcionar para ele, é o que eu falei, tá? Numa vida familiar doentia, ele pode se construir como uma pessoa diferente. Ele não precisa reviver aquilo, reconstruir aquela vivência familiar, né? Então ele pode reconstruir através da experienciação com os artigos de arte, a tinta, a madeira, as coisas, ele pode construir um futuro melhor para ele. Então isso é muito melhor. E você, com a sua experiência de cake designer, você foi por muitos anos, não foi, Mariana? Fui por 14 anos cake design. Você então, marcou com a sua arte culinária? Marquei, fiz revista, fiz capa de livro, fiz muita coisa. Então, assim, o trabalho do cake design é você fazer os bolos comestíveis em forma de arte. Então, assim, eu fiz um avião, às vezes a pessoa chegava a pedir alguma coisa pra mim em casa, que você faz um avião, eu nunca tinha feito, falava, faço, ou um violino, ou um violão. Então, assim, pra mim não existe esse trabalho de arte que não possa ser produzido. Você tem que internalizar aquilo e produzir, e o meu ainda era comestível. Então eu fazia o avião, fiz um avião de uma empresa, o avião ficou idêntico. Quando eu entreguei, a moça que me encomendou, ela chorou a hora que viu o avião. E ele era comestível. Então a arte sempre esteve muito presente em mim, né? Desde criança eu já gostava de mexer com essas coisas, né? Não sei se também pela minha mãe ser psicóloga, então ela sempre deixou a gente trabalhar com coisa lúdica, com massinha, com essas coisas. Mas o trabalho como cake design foi fundamental, porque eu transformei a vida das pessoas que vai ficar pro resto da vida, porque aquela foto do bolo de casamento ou de um ano da criança, quando ele tiver 50, 20, 30 anos, ele vai poder mostrar pro filho, vai poder mostrar pros netos. Então eu consegui construir transformação na vida das pessoas. É isso que o projeto Arte por Toda Parte me encanta. É você conseguir fazer um significado diferente naquela vida daquelas pessoas, né? É isso que pra mim faz o sentido de viver uma vida que vale a pena ser vivida. É isso que é a importância pra mim, né? De conseguir transformar o sentimento das Mariana, pessoas. de cake designer, você foi pra gastronomia fit, né? Fui. Então, como eu também sou atleta, sou triatleta, né? Esse negócio começou da comida fit, e uma comida fit feia, né? Porque eu não sou obrigada a comer uma batata doce com aquele frango branco, aquela coisa branca, né? E como eu sempre tive um lado muito artístico, eu trabalhei 14 anos na cozinha, né? Também tenho o curso de chefe. Então, assim, eu criei uma comida fit, só que com cores, tipo purê de batata doce, um purê de batata doce roxa, né? Porque a batata doce roxa, ela é até mais saudável do que a batata doce normal. O índice glicêmico é melhor. Eu sou filha de médico, então eu também entendo bem isso, né? Então, assim, a me proporcionar e a proporcionar para as pessoas, através do meu livro Gourmet Fit Design, a arte de Mariana Schaffer, que tem bastante receitas, a você se proporcionar um dia melhor, com uma comida, uma apresentação melhor. Esse é o melhor presente, esse é o começo. Você poder se proporcionar, para daí sim você poder proporcionar para o outro. Porque se a gente não se proporciona, fica uma frustração, e eu não quero viver aquela vida sem cor, aquela vida incolor. Eu quero comer uma coisa colorida diariamente, e aí com isso eu posso passar para o outro coisas melhores, uma identidade melhor, uma autoestima melhor. É isso que eu gosto de proporcionar, uma mudança interna na vida das pessoas. É isso que é o meu sentido de viver uma vida, entendeu? É fazer um sentido na vida das pessoas. E mais essa é a importância para mim. Com a gente, porque a gente tem a arte no prato, a gente leva todo tipo de fruta colorida, e as crianças montam obra de arte comestível, tem tudo a ver com então, isso. elas experimentam, experienciam a textura dos alimentos, a proporção daquele alimento, como é que ele está sendo colocado no prato. Tem alimentos que eles nunca comeram, então assim, proporciona para eles experimentar outras frutas, a desenvolver esse paladar, a ter uma nova visão através da arte e da comida, a interagir isso com ele e saber que isso também funciona, isso faz parte da vida, a alimentação com a arte, né? É o modo dele se colocar. Então, assim, e o modo de interpretar uma mandala que ele faça no prato,
um design que ele faça no prato, ajuda a gente que está trabalhando com as crianças a verificar o interno da criança, a proporção que ele coloca as coisas é a proporção que ele se coloca no mundo também. Então, através das frutas também, o tamanho das frutas, as cores que ele coloca, isso tudo também é um trabalho lúdico. Engraçado, né? Porque na hora da arte no prato, as crianças, por exemplo, sente o cheiro do caju. Eu me lembro do perfume da minha avó, a estrelinha da carambola. Minha tia tinha uma árvore, um pé desse aqui na casa dela. Lá no projeto a gente chama a carambola, ela vira estrelinha, né? Então, cada fruta vai. A physalis tem roupinha, porque ela tem parece uma roupinha de fadinha. Então, a gente vai tendo esse olhar mais criativo até. Criativo. Então, para você ver, tanto a alimentação no modo artístico como a arte em si, ela remete sempre a gente em alguma coisa, em algum lugar. Isso faz com que a gente se posicione no mundo e se coloque uma mudança interna, né? Eu relembrar da minha avó através de uma estrelinha, vão criar lembranças em mim internas em relação ao cheiro da minha avó, em relação ao relacionamento que eu tive com a minha avó, a falta que ela me faz, né? Agora, se ela não está mais presente. Então, assim, nos remete ao passado, fazendo com que esse passado signifique algo pra gente e hoje a gente possa transformá-lo, né, de uma maneira melhor. A gente atende também regiões bastante carentes, onde as crianças, muitas, tá, gente? Muitas. Nunca, tipo, uma criança de 12 anos que nunca experimenta um morango. O pai prefere comprar chips, maionese, salsicha, comidas industrializadas assim, do que comprar uma manga, uma melancia. Então, eles nunca comeram isso, né? Então, eles criam a possibilidade, por mais que eles não tenham acesso a isso em casa, eles experimentaram isso e eles começam a trabalhar de uma certa idade mais cedo, né? Porque a família precisa até pela vontade que eles têm de sair de casa. Então, eles podem se proporcionar essas coisas a partir dessa experiência que ele está tendo na infância e no começo da adolescência. Marca pro resto da vida. Mas olha, vai mais longe ainda. Professora, gente, que nunca comeu manga. Eu já vi vários, assim, né? Nossa, deixa eu provar, porque eu nunca comi uma manga pau. Deixa eu provar também. Então a gente tá criando memória neles. É por isso que a arte no prato é queridinha das oficinas, porque é memória pra sempre. Memória pra sempre, é pelo cheiro, pela experienciação, pelo tamanho, né? Então, assim, vai ajudar o formato da escola inteira, né? Das professoras também tem uma visão da importância do alimento na educação. Então, elas vão aumentando o cognitivo delas, né? Elas vão aumentando a intelectualidade delas para poder ter uma visão de comida diferente. E olha, eu falei professoras, alunos, porque é a nossa realidade, mas vai muito mais além. Pessoas adultas, assim, que não comem, não se atentam à importância de estar ingerindo uma fruta. Eles preferem a facilidade de comer algo industrial, exatamente, né? E essa fruta, ela dá um bem-estar, ela coloca a gente em contato com a natureza. Isso é muito importante, a gente está em contato com uma natureza viva, né? Que é o alimento vivo. Isso faz com que mexe com o nosso interno do que comer um produto industrializado já pronto, né? Então você está em contato mais com o mundo através desse alimento da natureza, né? Natural, assim, que proporciona isso. Você está em contato, vivenciando em contato vivo mesmo com o mundo externo, né? Através desses alimentos frescos. Então isso é muito importante. Sim. Ai, Mariana, acho que a gente tem conversa com o dia inteiro. Muito bom, mas o que eu quero deixar aqui, você está bem-vinda ao nosso time. Isso, eu tô adorando, tô encantada com o projeto, com essa transformação que a gente possa fazer um significado diferente no mundo dessas crianças, num futuro melhor. Então esse projeto para mim assim é encantador, ele me preencheu completamente. Eu tô assim apaixonada por essa possibilidade de transformar o indivíduo, né, e de fazer um significado, uma significância na vida dele. Mas eu falo também que a gente fala em transformar o indivíduo, realmente acontece, mas a pessoa mais transformada somos nós que vamos levar isso. Sim. Isso é mágico, isso é mágico, nos torna seres humanos melhores, né? Em proporcionar isso, em ter um cuidado com isso. Porque as crianças, geralmente, elas não têm essa visão, principalmente da família ou escola. É aquela rotina diária da escola, né? Eles largam tudo para estar com a gente. Isso, a importância que tem isso. Então, a importância da arte, da experimentação da arte no prato, que você está proporcionando para eles um contato com a natureza, um contato vivo, né, em relação à vida. Então tudo isso é encantador, tudo isso é grandioso demais. É um projeto de um tamanho que não tem espaço para colocar. Obrigada, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, gente. Obrigadão. Obrigada.
E aí, curtiu? Compartilha esse podcast que semana que vem tem mais.